A Vida Além da Sepultura. Obra psicografada por Hercílio Mais. Espíritos Ramatiz e Atanagildo. Explicações. Estimado leitor, na presente obra, que se refere particularmente com a vida dos espíritos desencarnados, no mundo astral, intervém outro espírito, além de Ramatiz, que dá-se o nome de Atanagildo. Conforme promessa feita anteriormente pelo próprio Ramatiz, o espírito de Atanagildo não só participou desta obra, relatando minuciosamente todos os fenômenos ocorridos durante a sua desencarnação, no Brasil, como também respondeu a todas as perguntas úteis que se relacionassem com sua vida no além. Ramatiz, entretanto, é o idealizador, o coordenador e o responsável por este livro, no qual também participa. Há algum tempo já lhe havíamos pedido que nos ditasse algum trabalho descrevendo os fenômenos geralmente verificados na ocasião da desencarnação dos terrestres, e nos relatasse alguns acontecimentos peculiares à vida dos espíritos no mundo astral. Embora já existam muitas obras no gênero, recebidas por sensitivos de excelente capacidade mediúnica e elevado critério moral, convém lembrar que cada espírito significa sempre um mundo de provas completamente diferentes das de qualquer outro. Por esse motivo, julguei de interesse e importância, que, através de minha singela mediunidade, se pudesse conhecer mais alguma coisa sobre o assunto. De princípio, pensávamos que Ramatiz iria nos relatar suas impressões e os acontecimentos que acompanharam sua desencarnação na última existência passada na Indochina. No entanto, compreendemos logo que isso lhe seria um tanto dificultoso e de pouco proveito para nós, quer por se tratar de espírito que não vive habitualmente em qualquer colônia situada no astral do Brasil, como porque o seu trespasse, ocorrido há quase 1000 anos, no Oriente, não nos ofereceria assunto apropriado aos nossos costumes e reflexões ocidentais. Ramatiz considerou inoportuna a ideia de se rememorarem os detalhes da sua longínqua desencarnação, ocorrida na Indochina, e que considera despida de situações dramáticas ou dignas de menção para as nossas indagações. Escusou-se dessa tarefa, mas prometeu-nos de cooperar na obra e trazer, oportunamente, outro espírito amigo, desencarnado no Brasil, que nos pudesse descrever o que desejávamos e fosse bastante capacitado para narrar-nos mais alguns esclarecimentos registrados na sua moradia astralina. Assim, quando a oportunidade se nos apresentou, recebemos a visita de Atanagildo, espírito intimamente ligado ao grupo liderado por Ramatiz, e que foi seu discípulo algumas vezes, principalmente na Grécia, onde também viveram alguns dos irmãos que têm atualmente cooperando na revisão e na divulgação destas obras. Na sua última romagem, Atanagildo habitou o Brasil, em região que prefere guardar no anonimato, a fim de se evitar qualquer indiscrição em torno de sua família terrena. Atanagildo, iniciando esta obra com a narrativa de sua última desencarnação terrena, favoreceu-nos muitíssimo, pois que a descrição de sua morte física deu-nos motivo para que formulássemos interessantes perguntas a ele e Ramatiz. Acreditamos que, nesta obra, o leitor conseguirá distinguir o estilo de Atanagildo, às vezes num tom de surpresa, outras vezes impregnado de certo humorismo, diferindo em relação à argumentação filosófica e o poder de síntese, próprios de Ramatiz. Há que não esquecer que não sou médium sonambúlico, mas perfeitamente consciente do que se me passa pelo cérebro durante o trabalho de recepção mediúnica. Cabe-me vestir com a palavra os pensamentos dos comunicantes, coisa que nem sempre consigo realizar com êxito, e fazer perfeita distinção das personalidades, assim como também me escapam certas sutilezas inerentes à psicologia espiritual de cada comunicante. Em virtude de ambos os espíritos operarem intimamente ligados na confecção desta obra, verifiquei inúmeras vezes que, enquanto algumas respostas eram dadas por Atanagildo, fluíam-me pela mente inúmeras considerações e comparações filosóficas que ampliavam e explicavam mais detalhadamente as respostas,
mas traíam perfeitamente a intromissão de Ramatiz, assim como identificavam acionando-me à altura do cerebelo. Mais tarde pude realmente comprovar melhor que o trabalho era em conexão, por parte de ambos os espíritos operando mutuamente, pois diante de qualquer vacilação e demora na resposta de Atanagildo, na sua exposição sempre mais descritiva, verificava a imediata interferência de Ramatiz, que então explicava melhor o assunto, através de sua forma peculiar com a qual já estávamos bastante familiarizados. Mas, apesar disso, as respostas de Ramatiz ficavam sempre como de autoria de Atanagildo, a quem cabia o mérito de tudo. Esse fenômeno constituiu para mim um salutar aprendizado, pois pude avaliar da rapidez e da segurança do raciocínio de Ramatiz, comparando suas respostas com o demorado e às vezes dificultoso modo com que Atanagildo chegava às suas conclusões. Atanagildo é afeito à mesma índole universalista do seu mentor e amigo. Ligou-se a Ramatiz desde antes do êxodo dos hebreus do Egito, tendo-o acompanhando em várias existências, aurindo-lhe os conhecimentos e a técnica espiritual de serviço no além. Na sua última encarnação, no Brasil, devotava-se a vários labores espiritualistas, tendo participado de alguns movimentos esotéricos e espiritistas, visando sempre a melhoria do seu espírito e o socorro ao próximo, mas sem se deixar dominar por quaisquer exclusivismos ou segregamentos associativos. Revelou-se sempre criatura jubilosa no esforço de servir aos demais experimentos e doutrinas alheias que se devotavam ao bem do espírito humano. Desde os primeiros contactos que tivemos com seu espírito acomodado, mas algo jovial e às vezes buliçoso, como se nos revelou nas apreciações sobre os dogmas religiosos já envelhecidos, observamos-lhe o sentido construtivo de suas respostas e a ausência de qualquer dramaticidade ou compungimento espiritual. Além de sua propensão liberal, nunca nos fez exigências de ordem pessoal, nem pretendeu traçar fórmulas para os nossos trabalhos, evitando quaisquer constrangimentos nas indagações que lhe fizemos. O seu modo eclético é muito comum a todos os discípulos, admiradores e a maioria dos leitores de Ramatiz que, em número de alguns milhares, permaneceram mais tempo reencarnados no Oriente, sob a visão protetora da fraternidade do Triângulo. É possível que, em virtude da franqueza, sem gradações psicológicas, com que Atanagildo faz as suas revelações sobre o mundo astral ou a respeito de algumas concepções restritivas do leitor. No entanto, é bem melhor que ele nos relate aquilo que pode ser rejeitado por nós, do que guardar informações que nos auxiliem a desvendar o mistério da vida do além-túmulo. Cumpre-nos louvar o esforço dos espíritos bem-intencionados, que tentam por todos os modos e meios, descrever-nos o panorama astral que habitam, desejosos de que regulemos a nossa bússola humana para o norte da segurança espiritual. Atanagildo recomenda, em certas respostas, que aceitemos as suas comunicações mais em consequência de sua experiência pessoal do que como postulados doutrinários definitivos, considerando que outros espíritos superiores podem descrever-nos os mesmos fatos, sob perspectivas diferentes e mais lógicas, possivelmente melhor compreensíveis à nossa atual psicologia. Ele se afirma desligado de qualquer preocupação doutrinária e pede que só o interpretem como singelo noticiarista de acontecimentos que pôde vislumbrar no espaço, sem pretender abrir debates sobre aquilo que nos pode parecer inverossímil ou que venhamos a atribuir a produto de uma imaginação fértil. Quando Atanagildo se referiu à sua expedição de aprendizado nas regiões do astral inferior, tornou-se-me difícil admitir a descrição de certos quadros tenebrosos, porquanto eles me pareciam exorbitar da lógica e sensatez de um plano vibratório próprio dos desencarnados. No entanto, através de meu desprendimento espiritual, que ocorre durante as noites de sono favorável e pouca alimentação, foi-me facultado vislumbrar certos fatos e cenas tão aviltantes,
como se algum cérebro excessivamente mórbido estivesse interessado em plagiar os relatos de Dante e sua visita ao inferno. Nós costumamos acreditar nessas descrições tão aterrorizantes, porque ainda estamos fortemente condicionados às fantasias dos dogmas religiosos que, no decorrer dos séculos findos, e mesmo ainda nesta atual existência, exerceram e exercem pressão escravizante em nossos raciocínios imaturos. Quase todos nós temos vivido em contato demorado com as instituições sacerdotais do passado, confiávamos num céu administrado por anjos e num inferno exclusivamente dirigido pelos diabos. Sofremos, pois, desencantados, ao verificar que no astral inferior os homens é que mantêm o inferno e, o que é pior, ainda o fizeram bem mais requintado do que o cenário imposto pela tradição religiosa. E o acontecimento ainda se torna mais grave, mesmo para as nossas concepções mais avançadas, porque também se extingue a velha ideia espiritualista de que, após a morte do corpo, nós deveremos viver apenas mergulhados num estado íntimo de completa introspecção espiritual, gozando um céu e um inferno virtual em nossas mentes desencarnadas. Por isso, convém repetir o que já têm dito alguns espíritos superiores: a morte do corpo é apenas mudança de apartamento por parte do espírito. Conforme já temos explicado, Atanagildo é espírito que viveu várias vezes na Grécia e, embora não estejamos autorizados a fornecer detalhes do seu passado, ele ainda traz grande influência adquirida naquelas reencarnações entre os gregos, das quais sabemos ter sido a mais importante entre os anos de 441 e 384 a.C. Nessa época encontravam-se em ebulição os princípios e teses esposados por Sócrates, Platão, Diógenes, mais tarde cultuados por Antístenes, em cuja época também vivia Ramatis, na figura de conhecido mentor helênico, que pregava entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual. Eis porque o leitor não deverá estranhar certo humorismo e ditos satíricos de Atanagildo, em algumas de suas respostas, e que poderiam ser levados à conta de incivilidade para com os credos dogmáticos, quando isso é ainda o produto psicológico da velha irreverência dos gregos de sua época, acostumados a ironizar as instituições demasiadamente sisudas e dramáticas. Quando ele alude ao inferno e os prejuízos decorrentes da estreiteza religiosa oficial, intercalando suas respostas com certas conclusões humorísticas, não o faz para formular gracejos extemporâneos, mas apenas para melhor despertamento do leitor, que então refletirá quanto à improcedência e o ridículo que se ocultam em certas ideias e práticas já obsoletas e impróprias à nossa evolução mental do século XX. Em nosso modo de pensar, basta-nos, às vezes, a emissão de um conceito divertido, mas inteligente, para ocorrer o misterioso estalho que então expurga de nosso cérebro a poeira deixada pelos dogmas, tradições e princípios anacrônicos que nos asfixiam e reduzem a liberdade de pensar. Chegando ao término destas explicações, que acredito serem indispensáveis no início da obra, lembro aos leitores que Ramatiz e Atanagildo não se entregaram a uma narrativa aventurosa e sem finalidade construtiva, no presente trabalho, mas sim tentaram demonstrar quanta compensação milita em favor daqueles que realmente seguem as pegadas de Jesus, em lugar de se atolarem nos charcos das impurezas astrais, vivendo exclusivamente em função da porta larga das conquistas fáceis e da ilusão dos prazeres materiais. Peço a Jesus que inspire a todos na leitura do trabalho que temos efetivado com o sentido de contribuir com o nosso copo d'água para dessedentar aqueles que têm sede de conhecimentos do que seja a vida no além e aumentar o ânimo e esperança naqueles que se atemorizam diante da morte do corpo e duvidam da magnanimidade de nosso Pai Celestial. Oxalá possam estas mensagens mediúnicas beneficiar alguns corações abatidos pela incerteza do dia de amanhã. Nota do médium: em face do regime inflacionário do país, e consequente alto custo na impressão de livros, foram extraídos alguns trechos desta obra, inclusive redução nos prefácios.
do que consta na primeira edição. No entanto, essa extirpação foi feita sob rigoroso exame e sem prejudicar o conteúdo real da obra. Jamais o pensamento de Ramatiz foi reduzido ou deformado, porquanto ele mesmo orientou-nos a esse respeito. Curitiba, 27 de outubro de 1957. Ercílio Mais. Prefácio de Ramatiz. Estimados leitores. Paz e amor. Ao apresentar-vos o irmão Atanagildo, que deseja transmitir-vos as suas impressões colhidas no trânsito comum da vida física e espiritual, com respeito ao plano educativo que é a Terra e o panorama astral que a circunscreve, reconhecemos que muitos outros espíritos já vos transmitiram de suas experiências realizadas no além. No entanto, lembramo-nos de que qualquer outro esforço bem intencionado, nesse sentido, sempre contém lições de utilidade comum. O turbilhão da vida, ainda ignorado da maioria dos habitantes do vosso mundo que palpita nas esferas ocultas à visão dos olhos da carne, requer que se divulguem as diversas experiências dos espíritos desencarnados, para que sirvam de roteiro e estímulo aos que seguem a retaguarda. Da mesma forma, é conveniente que se registrem as dores, as decepções e as desilusões das almas imprudentes, para que esses fatos sirvam de advertência severa aos incautos e despertem aqueles que ainda subestimam a pedagogia espiritual, em curso nos mundos materiais. É conveniente saberdes que o êxito espiritual reside, acima de tudo, no bom aproveitamento das lições vividas em ambas as regiões, ou seja no mundo astral e na crosta física. É óbvio que esse maior ou menor aproveitamento do espírito varia de conformidade com os inúmeros fatores que já imperam no seio de cada alma em experimentação educativa. Consequentemente, em cada experiência vivida, avaliada e descrita pelo seu próprio agente espiritual, sempre existem situações, ensejos e soluções desconhecidas que podem servir-nos de orientação e apressamento para o término do curso de nossa ascensão espiritual. Considerando que, após a libertação do seu corpo carnal, a alma é obrigada a seguir ao encontro de si mesma e viver o conteúdo de sua própria consciência imortal, dependendo do seu modo de vida imaculada ou corrupta, na terra, os seus gozos inefáveis ou os padecimentos infernais. Acreditamos que os relatos mediúnicos feitos pelo irmão Atanagildo tornar-se-ão benéficos para muitos leitores que, assim, poderão conhecer melhor o fenômeno da morte carnal e alguns fatos ocorridos no mundo astral, através da experiência pessoal de mais um espírito amigo. Normalmente, as criaturas desinteressadas dos bens eternos do espírito acreditam que após a morte os seus representantes religiosos, de todos os matizes, hão de lhes conseguir o desejoso ingresso no país da felicidade, assim como seus procuradores lhe regularizam as contas prosaicas do mundo profano. Infelizmente, bem diversa se lhes torna a realidade quando a sepultura lhes recebe as carnes combalidas pelo excesso de prazeres materiais e viciadas pelo conforto epicurístico. O tenebroso charco de sombras, que as espera, no reino invisível ou visão física, costuma substituir o caviar dos banquetes opíparos pelo vômito insuportável e a prodigalidade do uísque pelo mau cheiro exalado das chagas dos comparsas de infortúnio. Esses espíritos situam-se, por lei contida no Código Moral do Evangelho, na região correspondente aos seus próprios delitos, pois a cada um será dado conforme as suas obras e dentro do livre-arbítrio de se poder semear à vontade, criando-se, porém, o determinismo da colheita obrigatória. É por isso que se tornam oportunas as páginas que o irmão Atanagildo vos transmite do além, pois, assim como ele vos auxilia a vislumbrar alguns detalhes do panorama edênico, que serve de moldura esplendorosa às almas filiadas ao serviço de Jesus, também vos fará conhecer algumas impressões dolorosas daqueles que violentam os ditames da vida digna e são por isso atraídos para as regiões dantescas, onde vive o espírito imundo e se faz continuamente o ranger de dentes.
Não duvidamos de que a mordacidade humana há de querer zombar dos esforços exóticos de alguns espíritos que, à maneira do irmão Atanagildo, desejam alertar os seus irmãos ainda prisioneiros no ergástulo da carne. O homem comum não se conforma com ser perturbado na sua faina prosaica de amontoar moedas e cobrir o corpo com quinquilharias douradas. Evita pensar seriamente no assunto, temeroso de que a certeza da morte possa enfraquecer-lhe o espírito de cobiça, vaidade, avareza e luxo desmedidos. Pressente que essa demasiada insistência dos desencarnados, em advertir sobre a responsabilidade da vida espiritual, irá despertar o remorso das suas insanidades animais e revelar-lhe o exato valor dos tesouros que a traça rói e a ferrugem consome. Louvamos, pois, o esforço comunicativo do irmão Atanagildo, que se resume num insistente convite para o reino do Cristo e para a sonhada aventura espiritual, demonstrando, além disso, quão tenebrosa é a colheita produzida pelo abuso e pela dilapidação estulta dos bens que o Criador entrega aos seus filhos, para que os administrem provisoriamente no mundo da carne. Curitiba, 27 de dezembro de 1957. Ramatiz. Preâmbulo. Meus irmãos, através destas páginas, desejo apenas registrar os principais acontecimentos de minha vida, desde o momento derradeiro de minha desencarnação até o ingresso no além. Eu sei quão difícil se me torna dar-vos uma ideia nítida e mesmo sensata da esfera em que situo presentemente depois de desencarnado, assim como fazer um relato fiel e irrepreensível. Qual a maneira de nos fazermos compreender no ambiente ela casca do orbe terráqueo, se devemos usar exemplos de fora para revelar-vos a essência que interpenetra as formas de dentro? Temos de nos socorrer, também, do expediente comum das comparações e simbolismos, para compensar a deficiência de descrever-vos a moradia invisível. Mesmo para aqueles que sentem a realidade do mundo oculto ou gozam da vidência que lhes permite observarem os espíritos em seus trajes astralinos, apresentam-se inúmeras dificuldades que deformam a realidade espiritual vivida por nós. Em virtude da insuficiência das comparações materiais para se configurarem as formas exatas dos espíritos em liberdade, no além, a maioria dos homens vê-se obrigada a guiar-se mais pela fé interior, aceitando uma realidade que o intelecto ainda não consegue assimilar satisfatoriamente. Não guardo a presunção de relatar-vos coisas inéditas ou revelações incomuns, e que já fazem parte da vasta literatura mediúnica ditada por outros espíritos sensatos e sábios. Mas procurarei transmitir-vos um breve relato de minha visão e existência no além, usando da maior singeleza possível, para o melhor entendimento em comum. Estas páginas referem-se a uma experiência pessoal de um desencarnado e que, acredito, podem interessar bastante porque não existem duas vidas semelhantes no mesmo gênero. Sirvo-me da oportunidade fraterna que me é oferecida pelo compreensivo espírito de Ramatiz, ao colocar o seu sensitivo à minha disposição, para que ele recepcione o meu pensamento e anote estas narrativas de fraternal advertência aos leitores. Descrevo-vos os meus últimos momentos vividos na Terra, desde a fase da agonia até o desligamento final, para que guardeis algumas noções aproximadas desse instante ainda atemorizante e tétrico para muitas criaturas e que varia na dependência exclusiva do vosso modo de vida e da natureza dos vossos sentimentos vividos na matéria. Todos os que têm apartado serenamente a nossa esfera espiritual são justamente os que viveram existências laboriosas, afeitos ao serviço sacrificial e amoroso para com o próximo e inspirados nos sublimes ensinamentos de Jesus. Malgrado toda a resistência intelectual que fazemos aos ensinamentos de Jesus, aqui aprendemos e comprovamos que só a integração definitiva no amai-vos uns aos outros e a prática indiscutível do fazei aos outros o que quereis que vos façam livrar-vos-á, realmente, das terríveis consequências purgativas a que comumente se sujeitam os desencarnados torturados do mundo astral. Há homens que partem da terra para que, à maneira de feras chicoteadas pelas próprias paixões enraivecidas,
enquanto outros se despedem de vós à semelhança do que acontece com os passarinhos, empreendem o seu voo feliz e se libertam do ninho sem atrativos. As paixões humanas são como os cavalos selvagens, precisam ser amansadas e domesticadas para que depois nos sirvam como forças disciplinadas e de auxílio benéfico à marcha do espírito pela vida carnal. E para podermos conseguir essa importante domesticação das paixões selvagens, é ainda o exercício evangélico o recurso mais eficiente para se poder amansá-las, pois que o consegue através da ternura, do amor e da renúncia pregoados pelo Mestre Jesus. O perispírito, a hora da desencarnação, é como a cavalgadura estuante de energias represadas, tanto se assemelha à montaria dócil, disciplinada e de absoluto controle do seu dono, como se iguala ao potro desenfreado que, ao arremeter desbragadamente, também pode arrastar o seu cavaleiro apavorado. Os consagrados filósofos gregos, quando preconizavam a necessidade de mente sã em corpo são, já expunham conceitos de excelente auxílio para o momento de desencarnação. A serenidade e a harmonia na hora da morte são estados que requerem completo equilíbrio do binômio razão e sentimento, pois aquele que sabe o que é, de onde vem e para onde vai, também sabe o que precisa e o que quer para se tornar um espírito venturoso. O cérebro que pensa e comanda exige, também, que o coração se purifique e obedeça. Oxalá, portanto, estas comunicações do lado de cá, embora a muitos pareçam um punhado de fantasia descabida, possam atrair o interesse dos leitores bem-intencionados, que desejam libertar-se das ilusões próprias das formas provisórias da matéria e queiram focalizar a sua visão espiritual no curso da vida do espaço, que muito depende da natureza da existência que for vivida na Terra. Curitiba, 1º de janeiro de 1958. Atanagildo. Capítulo 1. A caminho do além. Pergunta. Valendo-nos de vossa promessa, feita em reunião passada, desejaríamos receber impressões sobre a vossa desencarnação, bem como sobre os demais acontecimentos que se verificaram após o desligamento do vosso corpo físico. Ser-vos-ia possível atender-nos nesse propósito. Atanagildo, eu havia completado 28 anos de idade e guardava o leito, acometido de complicada inflamação nos rins, enquanto o médico da família esgotava todos os recursos para diminuir a cota de ureia que me envenenava o corpo, causando-me terrível opressão que parecia esmagar meu peito. Em face da minha angústia, que aumentava de momento a momento, procurei explicar ao médico o que sentia, ansioso de um alívio, mesmo que fosse por breves instantes. Mas estranhava, ao mesmo tempo, que, à medida que baixava a minha temperatura, aguçavam-se meus sentidos. Algumas vezes tinha a impressão de que era o centro consciencial, absoluto, de toda a agitação que se fazia em torno de meu leito, porque captava o mais sutil murmúrio dos presentes. De modo algum poderia compreender a natureza do estranho fenômeno que me dominava, pois, à medida que recrudescia a minha faculdade de ouvir e sentir, também em minha alma se fazia misterioso barulho, como se esquisita voz sem som me gritasse num tom desesperado. Era terrível associação psicológica, algo desconhecido, que se impunha e me bradava sinal de perigo, rogando-me urgente coordenação e rápido ajuste mental. Das fibras mais íntimas de minha alma partia violento apelo, que me exigia imediata atenção, a fim de que eu providenciasse os meios necessários para eliminar um iminente perigo invisível. Súbito, a voz do médico se fez ouvir, com inusitada veemência. Depressa. O óleo canforado então, invisível torpor já não me deixava agir, e do imo de minha alma começava a crescer o impacto invasor, que principiava a agir sobre a minha consciência em vigília. Depois, no implacável crescendo, percebia que no meu ser eclodia um angustiado esforço de sobrevivência, que se produzia pelo instinto de conservação. Tentei reunir as derradeiras forças que se me esvaíam,
a fim de rogar o socorro precioso do médico e avisá-lo de que carecia de sua imediata intervenção. Entretanto, sob forte emoção e instintivamente atemorizado, eis que ouviu dizer desalentado: nada mais se pode fazer. Conformem-se, porque o senhor Atanagildo já deixou de existir. Meu corpo já devia estar paralisado, mas, pelo choque vivíssimo que recebeu a mente, compreendi perfeitamente aquele aviso misterioso que antes se volara do ramago de minha alma, fora o desesperado esforço que o instinto animal despendera para que eu ainda comandasse o psiquismo sustentador das células cansadas. A comunicação do médico gelou-me definitivamente as entranhas, se é que ainda existia nelas algum calor de vida animal. Embora eu sempre tivesse sido devotado estudioso do espiritismo filosófico e científico, do mundo terreno, é inútil tentar descrever-nos o terrível sentimento de abandono e aflição se me tomaram a alma, naquele momento. Eu não temia a morte, mas partia da terra exatamente no momento em que mais desejava viver, porque principiava a realizar projetos amadurecidos desde a infância e, além disso, estava próximo de constituir o meu lar, que também fazia parte do meu programa de atividades futuras. Quis abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam-me como chumbo. Envidei hercúleos esforços para efetuar qualquer movimento, por mais débil que fosse, na esperança de que os presentes descobrissem que eu ainda não morrera, o que de modo algum podia acreditar, tal era a minha agudeza interior. Então repercutiu-se violentamente esse esforço pela rede psicomental, e ainda mais se avivaram os sentidos já aguçados da alma, os quais transmitiam-me as notícias do mundo físico através de exótico sistema telefônico que eu sempre ignorara possuir. Sentia-me colado à pele ou às carnes cada vez mais frígidas, como se estivesse despido e apoiado sobre geladas paredes de cimento em manhã hibernal. Apesar desse estranho frio, que eu supunha residir exclusivamente no sistema nervoso, podia ouvir todas as vozes dos vivos, os seus soluços, clamores e descontroles emocionais junto ao meu corpo. Através desse delicadíssimo sentido oculto e predominante no outro plano vibratório, pressenti quando minha mãe se debruçou sobre mim, e ouvia pronunciar: Atanagildo, meu filho. Não podes morrer. Tu és tão moço. Senti a dor imensa e atroz que lhe ia pela alma, mas eu me encontrava gemado à matéria erta, não podendo transmitir-lhe o mais débil sinal e aliviá-la com a sedativa comunicação de que ainda me encontrava vivo. Em seguida, achegaram-se vizinhos, amigos e talvez algum curioso, pois eu os pressentia sempre e captava-lhes o diálogo, embora tudo me ocorresse sob estranhas condições psíquicas, porquanto não assinalava nenhuma vibração por intermédio dos sentidos comuns do corpo físico. Sentia-me, por vezes, suspenso entre as duas margens limítrofes de dois mundos misteriosamente conhecidos, mas terrivelmente ausentes. Às vezes, como se o olfato se me aguçasse novamente, pressenti o cheiro acre do álcool que servira para a seringa hipodérmica, assim como algo parecido ao forte odor do óleo canforado. Mas tudo isso se realizava no silêncio grave de minha alma, porquanto não identificava os quadros exteriores, assim como não conseguia avaliar com exatidão o que devia estar me acontecendo, permaneci oscilando, continuamente, entre as sensações de um pesadelo mórbido. De vez em quando, por força dessa acuidade psíquica, o fenômeno se invertia. Então eu me via centuplicado em todas as reflexões espirituais, no estranho paradoxo de me reconhecer muito mais vivo do que antes da enfermidade que me vitimara. Durante a minha existência terrena, desde a idade de 18 anos, eu desenvolvera bastante os meus poderes mentais, através de exercícios de natureza esotérica. Por isso, mesmo naquela hora nevrálgica da desencarnação, conseguia manter-me em atitude positiva, sem me deixar escravizar completamente pelo fenômeno da morte física. Eu podia examiná-lo atentamente, porque já era espírito dominado pela ideia da imortalidade. Postado entre dois mundos tão antagônicos, sentindo-me no limiar da vida e da morte,
Guardava uma vaga lembrança de que aquilo já me havia ocorrido, algures, e que esse acontecimento não me parecia suceder-se pela primeira vez. O raciocínio espiritual fluía com nitidez, e a íntima sensação de existir, independentemente de passado ou de futuro, chegava a vencer as impressões agudíssimas, que por vezes me situavam em indomável turbilhão de energias que se punham em conflito na intimidade de meu perispírito. Mas, de súbito, outro sentimento se me apresentou angustioso e também me dominou com inesperado temor e violência. Foi algo apocalíptico e que, apesar de minha experiência mental positiva e controle emotivo, me fez estremecer ante a sua proverbial realidade. Reconhecia-me vivo, na plenitude de minhas faculdades psíquicas, em consequência, não estava morto mas, também, nem vivo ou livre do corpo material. Sem qualquer dúvida, achava-me preso ao organismo carnal, pois que sensações tão nítidas só podiam ser transmitidas através do meu sistema nervoso. Desde que o sistema nervoso ainda estivesse cumprindo a sua admirável função de me relacionar com o ambiente exterior, obviamente eu também estaria vivo no mundo físico, embora sem poder reagir, por ter sido vitimado por qualquer acontecimento grave. Não guardei mais ilusões, acreditei que fora vítima de violento ataque cataléptico. E, se não me acordasse em tempo, eu seria enterrado vivo. Já antevi o horror do túmulo gélido, os movimentos das ratazanas, a infiltração da umidade da terra no meu corpo e o odor repugnante dos cadáveres em decomposição. Colado àquele fardo inerte, que já não atendia aos apelos aflitivos do meu comando mental e ameaçava não despertar em tempo, previ a tétrica possibilidade de assistir impassivo ao meu próprio enterro. Em seguida, nova e estranha impressão principiou a se apossar de minha alma. Primeiramente se manifestava como um afrouxamento inesperado, daquela rigidez cadavérica. Depois, um refluxo coordenado para dentro de mim mesmo, que me deixou mais inquieto e assinalava algo de acusatório. Se não exagero, ao considerar o fenômeno que ocorria, tinha a impressão de estar sendo virado pelo avesso, pois a memória recuava paulatinamente através de minha última existência e enchia-me de assombro pela clareza com que passava a rever todos os passos de minha existência. Os acontecimentos se desenrolavam na tela mental do meu espírito à semelhança de vivíssima projeção cinematográfica. Tratava-se de incrível fenômeno, em que eram projetados todos os movimentos mais intensos de minha vida mental. Os quadros se sobrepunham, em recuo, para depois se esfumarem, como nos filmes, quando determinadas cenas são substituídas por outras mais nítidas. Eu decrescia a idade, remoçava, e os meus sonhos fluíam para trás, alcançando as suas origens e os primeiros bulícios da mente inquieta. Perdia-me naquele ondular de quadros contínuos e gozava de euforia espiritual quando entrevia atitudes e fatos dignos e podia comprovar que agira de ânimo heróico e inspirado por sentimentos benfeitores. Só então pude avaliar a grandeza do bem. Espantava-me de que um simples sorriso de agradecimento, nessa evocação interior e pessoal, ou então a minúscula dádiva que havia feito em fraternal descuido, pudesse despertar em meu espírito essas alegrias tão infantis. Esquecera-me da situação funesta em que me encontrava, para acompanhar com incontido júbilo os pequeninos sucessos projetados em meu cérebro etérico. Identificava a moeda doada com ternura, a palavra dita com amor, a preocupação sincera para resolver o problema do próximo, ou então o esforço para suavizar a maledicência para com o irmão desajustado. Ainda pude rever, com certo êxtase, alguns atos que praticara com sacrificial renúncia, porque não só perdera na competição do mundo material, como ainda humilhara-me a favor de adversário necessitado de compreensão espiritual. Se naquele instante me fosse dado retomar o corpo físico e levá-lo novamente ao tráfego do mundo terreno, aquelas emoções e estímulos divinos teriam exercido tal influência benéfica em minha alma, que os meus atos futuros justificariam a minha canonização depois da morte física. Mas, em contraposição,
Não faltaram, também, os atos indelicados e as estultícias do moço ardendo em desejos carnais. Senti, de súbito, quando as cenas se me tornavam acusatórias, referindo-se às atitudes egocêntricas da juventude avara de seus bens materiais, quando ainda me dominava a volúpia de possuir o melhor e superar o ambiente pela ridícula superioridade da figura humana. Também sofri pelo meu descuidismo espiritual da mocidade leviana, fui estigmatizado pelas cenas evocativas dos ambientes deletérios, quando o animal se espoja nas sensações lúbricas. Não era uma acusação endereçada propriamente a uma natureza devassa, coisa que, felizmente, não ocorrera comigo, mesmo na fase da experiência sexual, mas que comprovava, naquele momento retrospectivo, que a alma realmente interessada nos valores angélicos deve sempre repudiar o ambiente lodoso da prostituição da carne. No quadro de minha mente superexcitada, eu identificara os momentos em que a fera do sexo, como força indomável, me atraíra ao limiado charco em que se debatem as infelizes irmãs deserdadas da aventura doméstica. A projeção cinematográfica ainda continuava fluente em minha tela mental, quando reconheci a fase do aprendizado escolar e, depois, os folguedos da infância, cujos quadros, por serem os de menor importância na responsabilidade da consciência espiritual, tiveram fugaz duração. Espantadíssimo, creio que devido à disciplina e aos êxitos dos meus estudos esotéricos, pude identificar um berço guarnecido de rendas, reconhecendo-me na figura de um rosado bebê, cujas mãos boliçosas e o corpo tenro eram objeto de júbilo e afagos de dois seres, que se debruçavam sobre mim, meus pais. Mas o que me deixava intrigado e confuso é que, no seio dessa figura tão diminuta, de recém-nascido, sentia-me com a consciência algo desperta e dona de impressões vividas num passado remoto. Parecia-me envidar tremendos esforços para vencer aquele corpinho delicado e romper as algemas da carne, na tentativa de transmitir palavras inteligíveis e pensamentos adultos. De trás da figura do bebê inquieto, com profundo espanto eu reconhecia outra realidade de mim mesmo. Atento ao fenômeno dessa evocação psíquica, tal como se vivesse o papel de principal ator em movimentado filme cinematográfico, chegava a estranhar o motivo daquelas imagens retroativas terem se interrompido e findado naquele berço enfeitado, quando algo, em mim, teimava em dizer que eu me prolongava além, muito além daquela forma infantil. Percebi, de súbito, que a vontade bastante desenvolvida na prática ocultista me exauria ante o esforço de prosseguir para trás, certo de que, sob o meu desenvolvimento mental, eu terminaria desprendendo-me do bebê rechonchudo, que traçava o limite de minha existência, para então alcançar o que deveria existir muito antes da consciência configurada pela personalidade de Atanagildo. Confiante nas minhas próprias energias mentais, à semelhança do piloto que deposita fé absoluta em sua aeronave, não temi os resultados posteriores, pois ousadamente, sob poderoso esforço quase heróico, desejei ir mais além e transpor aquele berço enfeitado de rendas, que significava a barreira do meu saber, mas não o limite do meu existir. Havia um mundo desconhecido mais além daquele diminuto corpo focalizado na minha retina espiritual, cujo mundo tentei devassar, embora manietado em terrível transe que supunha de ordem cataléptica. Sob poderosa concentração de minha vontade, coordenei todas as minhas forças mentais disponíveis, ativando-as num feixe altamente energético e, decididamente, como se movesse vigoroso ariete, arremeti para além do misterioso véu que deveria esconder o meu próprio prolongamento espiritual. Atirei-me, incondicionalmente, na estranha aventura de buscar a mim mesmo, conseguindo desatar os laços frágeis que ligavam a minha memória etérica à figura daquele atraente bebê rosado. Então consegui comprovar o maravilhoso poder da vontade a serviço da alma resoluta. Sob esse esforço tenaz, perseverante e quase prodigioso, rompeu-se a cortina que me separava do passado.
Surpreso e confuso, senti-me envolvido por festivo badalar de sinos possantes e, ao mesmo tempo, ouvi o rumor de grande algazarra a determinada distância de onde devia me encontrar. Enquanto as ondulações sonoras do bronze inundavam o ar, senti-me envolvido pela brisa agreste, impregnada de um perfume próprio do lírio ou de flores familiares às margens dos lagos ou dos rios, ao mesmo tempo que uma nesga de um céu azul esbranquiçado, comum aos dias hibernais, volteou exoticamente sobre mim. Ainda pude compreender que me encontrava suspenso, no ar, pois fui agitado por vigoroso balanço, enquanto forcejava para romper as cordas que me imobilizavam, contra a vontade. Sob a pressão de calejada mão suarenta, que me comprimia os lábios, estava impedido de gritar, enquanto violenta dor fazia-me arder o peito e a garganta. Pairei um pouco, acima do solo, e, subitamente, no impulso mais forte, fui atirado ao seio de água pantanosa, onde o perfume dos lírios se confundia com o mal cheiroso visco da lama do rio. Quando mergulhei, ouvi ainda o bimbalhar dos sinos de bronze e as vozes humanas num tom festivo. Pouco a pouco, tudo se foi perdendo num eco longínquo, enquanto os meus pulmões se sufocavam com a água suja e frígida. Esse rápido entreato da cessação de minha consciência, no mergulho das águas geladas, fez-se perder o cordel das imagens que se reproduziam na minha memória perispiritual e, como se retornasse de profundo pesadelo, senti-me novamente na personalidade de Atanagildo, vivo mental e astralmente, mas preso a um corpo de carne inteiriçada. Mais tarde, quando já de posse da memória de minha última existência, pude então identificar aquela cena, ocorrida na França, em meados do século XVIII, quando eu fora surpreendido, de tocaia, por meus rivais enciumados da minha afeição por determinada jovem, os quais, depois de ferirem-me na garganta e no peito, lançaram-me no rio Sena, atrás da igreja de Notre-Dame, justamente na manhã em que se realizavam importantes comemorações religiosas. Por isso, no meu transe psicométrico de retorno ao passado, ocorrido durante a última desencarnação, eu sentia reviver a sensação da água frígida em que fora atirado, pois a cena se reavivou fortemente no meu perispírito. Assim se conjugaram as forças vitais, em efervescência, para evitar o meu desenlace. Após aquela reprodução da queda no rio Sena, e quando eu ainda pensava no trágico acontecimento, recrudesceram dentro de mim as vozes e os soluços mais ardentes. A imagem do passado esfumou-se rapidamente, e reconheci-me ligado de novo ao corpo hirto. Não tardei em adivinhar que Cidália, minha noiva, havia chegado à minha casa e se debruçava desesperadamente sobre o meu cadáver, deixando-se açoitar pela dor pungente da separação dolorosa. Então, avivou-se-me com mais violência a terrível ideia de que fora vitimado pelo sono cataléptico. Imensamente surpreso, pude notar que as minhas reminiscências cinematográficas, que haviam reproduzido no meu cérebro toda a minha existência transcorrida desde o berço e, além disso, revelado um detalhe da cena ocorrida na França, não haviam durado mais do que 1 ou 2 minutos. Era o tempo exato que Cidália deveria ter gasto para vir de sua casa até o meu lar, assim que a avisaram de minha suposta morte, pois residia a uma quadra de distância. Mais tarde, pude compreender melhor esse fato, quando de posse da consciência espiritual desligada da matéria. Em tão curto espaço de tempo, eu pude rever os principais acontecimentos de minha última existência, no Brasil, e ainda contemplar o quadro derradeiro da reencarnação anterior. Mas em breve renovou-se meu ânimo e eu me tornei algo indiferente à situação grave em que me encontrava, pois já havia comprovado, em mim mesmo, a imortalidade ou a sobrevivência indiscutível do espírito, o que atenuou meu receio de sucumbir, mesmo diante da apavorante probabilidade de ser enterrado vivo. Graças ao poder de minha vontade disciplinada, impus certa tranquilidade ao meu psiquismo inquieto, controlando emoções e preparando-me para não perder o mínimo detalhe dos acontecimentos,
pois mesmo ali, no limiar da morte, o meu espírito não perdia o seu precioso tempo e tentava engrandecer a sua bagagem imortal. Mas, ainda em obediência aos fortes imperativos do instinto de conservação, reuni novamente as forças dispersas e tentei provocar um influxo de vitalidade no meu organismo inerte, a fim de despertá-lo, se possível, do seu transe cataléptico, para retornar à vida humana ainda mais enriquecido e convicto espiritualmente, graças às comprovações que estivera na imersão da memória perispiritual. Justamente nesse instante de afluxo vital, os sentidos se me aguçaram novamente, fazendo-me pressentir algo ainda mais grave que me profetizava indomável violência. Não podia precisar a natureza exata do pressentimento, mas reconhecia a sua gênese oculta na minha alma, e que me punha de forte sobreaviso. Longínqua tempestade se desenhava no horizonte de minha mente, e o instinto de conservação lançava o temor no imo do meu espírito. Pouco a pouco, identificava o ribombo do trovão à distância, enquanto vivia a sensação de me encontrar ligado ao cadinho de energias tão poderosas, que pareciam as forças de nutrição do próprio universo. A tempestade que tomava conta de mim não parecia vir de fora, mas sim eclodir lenta e implacavelmente no interior de minha própria alma. Acompanhei-lhe o crescendo implacável e percebi, desconcertado, que era em mim mesmo, no cenário vivo de minha morada interior, que ela se desenvolvia a caminho de tremendo clímax de violência. Quase que agachado em mim mesmo, ouvi o tremendo trovão ribombar nas entranhas do meu espírito. Fui sacudido em todas as fibras do meu ser, à semelhança de frágil haste de junco chicoteada pelo vento indomável. O choque foi poderoso, e mergulhei num estranho turbilhão de luzes e faíscas elétricas, para desaparecer tragado nesse vórtice flamante. Em seguida, perdi o comando da consciência. O fenômeno, em verdade, identificava o temeroso momento da verdadeira desencarnação, comum a todos os seres, quando então se rompe o último laço entre o espírito e o corpo físico, laço esse situado à altura do cerebelo, e pelo qual ainda se fazem as trocas de energias entre o perispírito sobrevivente e o corpo rígido. Após esse choque violento, eu ficara libertado definitivamente do corpo carnal e todo o meu perispírito pareceu recolher-se em si mesmo sob estranha modificação, dificultando-me o entendimento e a clareza psíquica, o que me fez perder a consciência de mim mesmo. Não sei quanto tempo transcorreu até o meu despertar no mundo astral, depois que os meus despojos haviam sido entregues à singeleza de uma sepultura. Recordo-me tão somente de que, embora sentisse a temperatura algo fria, o meu corpo gozava de indescritível sensação de leveza e bem-estar, tendo desaparecido todas as angústias mentais, mas permanecendo certa fadiga e uma ansiedade expectante. O meu esforço situava-se no problema de reunir os pensamentos dispersos e ajuizá-los no campo da memória, a fim de entender o que pudesse ter acontecido comigo, porquanto ainda alimentava a sensação física de haver retornado de violento choque ou pancada no crânio, proveniente de algum contundente instrumento de borracha. Esse torpor era perturbado por um estranho convite interior, com relação ao ambiente onde me encontrava, repleto de expectativa e de silencioso mistério. Sentia-me bem, quanto ao estado mental, gozando a sedativa sensação de haver sido submetido a uma lavagem purificadora, cujos resíduos incômodos se houvessem depositado no fundo do vasilhame mental, permanecendo à tona apenas um líquido refrescante e balsâmico. Temia tentar algum esforço de memória muito pronunciado, a fim de não misturar a escória, depositada no fundo cerebral, com a limpidez agradável e cristalina da superfície. A sensação era de paz e de conforto espiritual, não tendia para evocações dramáticas ou assuntos dolorosos, nem me achava crivado de indagações aflitivas para recompor a situação ainda confusa, pois as ideias, que se me associavam pouco a pouco, eram sempre de natureza otimista. Em oposição ao que eu considerava antes um terrível pesadelo,
no qual viver a sensação da morte. Aquele segundo estado de espírito assemelhava-se a suave sonho, que não desejava interromper. Após breve esforço, pude abrir os olhos e, para minha surpresa, deparei com um teto alto, azulado, com reflexos e polarizações prateadas, semelhantes a uma cúpula refulgente. Apoiava-se sobre delgadas paredes impregnadas de uma cor azulada, em suaves tons luminosos. Parecia que compridas cortinas de seda cercavam docemente o meu leito alvo e confortável, dando-me a impressão de que repousava sobre genuína espuma do mar. Uma claridade balsâmica transformava as cores em matizes refrescantes, e às vezes parecia que a própria luz do luar filtrava-se por delgado cristal de atraente colorido lilás. Mas eu não vislumbrava instalações nem lâmpadas com que pudesse identificar a origem daquela luz agradável. De outra feita, eram fragmentos de pétalas de flores ou espécie de confetes de uma cor carmim rosado, que pousavam sobre mim e se desvaneciam na fronte, nas mãos e nos ombros, provocando-me a sensação de um banho de magnetismo reconfortante, a nutrir-me o corpo exausto mas contente. Estranhando o ambiente em que despertara, completamente diferente do modesto aposento que constituía o meu quarto de enfermo resignado, acreditei que fora transportado, às pressas, para algum hospital luxuoso e de instalações moderníssimas. Consegui, então, distinguir alguns vultos confusos, que me rodeavam o leito. Um deles guardava forte semelhança com minha mãe, e identifiquei-o como um homem de meia idade. Uma senhora idosa, sorridente e extremamente afável, debruçou-se sobre mim e chamou-me com insistência. Pronunciou meu nome com profundo recolhimento e ao mesmo tempo com profunda veemência, conseguindo arrancar-me uma exaustiva e balbuciante resposta de aquiescência. Ela sorriu com visível satisfação e chamou outra pessoa, de aspecto pálido, com olheiras profundas, vestida de branco imaculado, que me fez evocar a figura de um daqueles clássicos magos do Oriente, cuja fisionomia é serena mas enérgica. Havia certa bonomia nos seus gestos e inconfundível segurança no agir. Fitou-me com tal firmeza, que um fluxo de energia estranha, e de suave calor, projetou-se do seu olhar e atingiu-me a medula, amortecendo-me pouco a pouco o bulbo e o sistema nervoso, como se poderosa substância gasosa, hipnótica, se derramasse pelos meus amplexos nervosos e provocasse incontrolável relaxamento dos músculos. Lutei, espernei, por assim dizer, tentando contrariar aquela vontade poderosa, mas uma ordem incisiva fixou-se-me no cérebro: durma. Então afrouxaram-se meus músculos e fui quedando-me num doce e misterioso bem-estar, para ser envolvido por gradativa inconsciência e desaparecer suavemente num voluptuoso repouso compensador. Numa réstia de consciência final, ainda pude ouvir a voz cristalina daquela senhora afável, que assim se expressava. Não lhe havia dito, irmão Crisóstomo, que só um irmão na varana poderia provocar o repouso compensador ao seu neto, e evitar-lhe a excessiva autocrítica tão prejudicial, ainda, a sua confusão psíquica é natural da desencarnação. Convenhamos em que o seu neto Atanagildo é portador de uma mente muito vigorosa. Já no bruxoleio final da consciência em vigília, então eu compreendera tudo. Crisóstomo era o meu avô materno, a quem só conhecera na infância. Realmente, não havia mais motivos para lutar ou temer. Eu era um morto, na acepção da palavra ou, mais propriamente, um desencarnado. Capítulo 2. Primeiras impressões. Pergunta: quais foram as vossas novas impressões após ao despertardes no além, depois de haverdes sido submetido ao sono, pelo irmão na varana? Atanagildo: de princípio, não pude compreender o ambiente em que me encontrava, pois não conseguia vislumbrar nada além daquele quarto silencioso, envolto por agradável luminosidade balsâmico e fluido. Sentia-me num estado de profunda auscultação espiritual, mas reconhecia-me impedido de tentar qualquer esforço diretivo.
Ainda submerso em suave torpor, lembraria a figura silenciosa do peregrino a fitar o horizonte escuro, aguardando o advento na madrugada, para recomeçar a longa viagem interrompida pela noite. Mantinha-me em curiosa expectativa, mas anteriormente certo de logo desvendar o mistério que me cercava. Não tardei em notar estranho fenômeno de luzes, que surgiram inesperadamente, assim como se encontravam